Será o fim da linha para o Coldplay e a sua Disneylândia musical? Aparentemente, o colapso das atividades da banda por tempo indeterminado teve causas bastante graves, a ponto de uma quase oficializada turnê, com umas 10 datas pré-agendadas aqui pelo Brasil, ter sido totalmente cancelada. Parou tudo. Nenhuma justificativa foi dada, mas eu tenho as minhas teses a respeito do que realmente aconteceu e acontece com o Coldplay nos dias atuais. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, quando a notícia do cancelamento da turnê do Coldplay na América Latina em 2025 caiu como uma bomba, acompanhada inclusive da revelação de que a banda vai dar um tempo, vai entrar num hiato por tempo indeterminado, né, segundo eles mesmos disseram, eu não sei se eu senti surpresa, se eu senti alívio ou se eu senti um desdém. Porque vamos ser honestos, cara, o Coldplay, que é uma máquina de fabricar musiquinha açucarada e shows pirotécnicos que parecem saídos de um parque temático, já há muitos anos não é mais uma banda no sentido clássico do termo. Eles se transformaram em uma marca, como se fosse uma franquia, uma Disneylândia musical que vende emoção barata e luzes piscantes para uma geração que parece ter esquecido o que é música de verdade. E agora, com esse anúncio todo, parece que até a Disney de pop rockinho resolveu fechar as portas por um tempo. Os 10 shows no Brasil, incluindo uma apresentação badalada na tal COP30 em Belém, que vai rolar agora, foram jogados simplesmente no lixo, sem cerimônia. A desculpa foi essa pausa por tempo indeterminado. Agora, para mim, num primeiro momento, isso me cheira a uma banda esgotada criativamente e incapaz de sustentar a própria falta de relevância musical e também a própria relevância comercial como marca de entretenimento, preferindo se esconder a ter que enfrentar o inevitável escrutínio, vamos dizer assim, de um público que, mesmo apaixonado, começa a perceber que a trapaça multimilionária que a banda vem fazendo há muito tempo, finalmente caiu a ficha dessa turma. Como eu já disse várias vezes, inclusive para o próprio Chris Martin, o Coldplay já foi relevante. Lá no início dos anos 2000, com o Parachutes e o A Rush of Blood to the Head, a banda entregou nesses 2 discos, embora não sejam discos espetaculares, mas a banda entregou uma honestidade emocional, uma simplicidade melódica, tudo muito bem amarrado. Canções como Yellow e Clocks, para mim, são obras-primas do pop, sem dúvida alguma, para mim, né? E parecem vir de um lugar genuíno. Só que hoje, o que sobrou do Coldplay é uma caricatura deles mesmos, cara. Uma banda que trocou profundidade por fogos de artifícios coloridos, pulseirinhas piscantes, e isso tudo literalmente. Agora, para mim, esse cancelamento, ele é um sintoma de uma crise maior, que tem vários motivos. E o primeiro deles é que o Chris Martin e os seus funcionários originais oficiais sabem que eles não têm mais o que dizer musicalmente. Ao contrário dos Beatles, que ainda tem muitas histórias, ainda tem muito a dizer, como provam 2 livros espetaculares que você pode adquirir já no lançamento agora em junho, com exclusivíssimos 30% de desconto com o meu cupom, que é igualmente exclusivo, o Regis Tadeu indica. E você pode adquirir isso num combo absurdamente sensacional. O All You Need Is Love, que tem 416 páginas,
traz entrevistas inéditas e intimistas com o Paul McCartney, com o George Harrison, com o Ringo, com a Yoko e outras pessoas do círculo ali próximo da banda, inclusive os bastidores da separação dos Beatles. E tem também o Vivendo com os Beatles, com 600 páginas, que pela primeira vez traz os diários e as memórias do Mal Evans, que era o road, amigo, confidente, faz tudo, que esteve ao lado dos Beatles o tempo todo durante a trajetória deles. São 2 livros incríveis, tá? Estonteantes, e inclusive livros que vêm, aliás, esse combo especial para colecionadores traz esses 2 livros aqui imprescindíveis, mais os brindes de cada um deles aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O All You Need Is Love tem palheta, aqui ó, palheta exclusiva, olha que demais. Tem um marcador de páginas exclusivo, tem também um adesivo, olha que coisa maravilhosa. E também o livro aqui do Mal Evans tem também, olha só, vou mostrar aqui para vocês, ó. Palheta exclusiva, olha que demais. Tem adesivo, deixa eu mostrar aqui para vocês, adesivo, aqui adesivo, tem marcador de página exclusivo, e esses livros são simplesmente incríveis, cara, inclusive tem, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só, tem aqui, ó, as fotos aqui exclusivas do arquivo do Mal Evans, ó. São 2 livros absolutamente imprescindíveis que você vai ficar absolutamente extasiado de ler. Ah, e tem um presentinho extra, um bottom com a capa do Let It Be em um livro e um bottom com a capa do Sgt. Pepper's no outro. Mas isso para quem comprar na loja online da editora Belas Letras com o nosso cupom exclusivíssimo, o Regis Tadeu Indica. Então você vai ter tudo isso e mais 30% de desconto, cara. E olha, não vacila, porque esses livros aqui, porque eles têm uma tiragem muito pequena, eles vão se esgotar logo. Então, não perca tempo. Use o nosso cupom de desconto exclusivíssimo, Regis Tadeu Indica, tá? Escrito tudo junto, e você vai ter 30% de desconto e vai receber todos esses brindes que vêm junto com esses livros nesse combo maravilhoso. Não vacila. Agora, voltando a falar do Coldplay, eu tenho que falar da derrocada musical da banda, cara. Porque é aqui que a coisa fica realmente muito feia. Porque nos últimos anos o Coldplay ele abandonou qualquer pretensão de ser um grupo de rock para se tornar um pastiche de pop genérico, né? Daqueles que tocam em elevador de shopping, tá? Álbuns horrorosos como Music of the Spheres e canções como Something Just Like This ou My Universe são equivalentes sonoros de um milkshake com excesso de açúcar, tá? Momentaneamente ele é agradável, esse milkshake, né? Para alguns, mas só que ele é completamente desprovido de substância. E as canções dos últimos anos soam exatamente como se o Coldplay dos 2 primeiros discos tivesse desaparecido, tá? Afogado em teclados baratos, assim, em colaborações oportunistas e ridículas, como aquela com o BTS, por exemplo, porque tudo isso foi causado pelo desespero em obter relevância em outros mercados consumidores. E o que aconteceu com o Coldplay foi que o Chris Martin e os seus cúmplices, eles escolheram o caminho mais fácil. Em vez de arriscar e criar algo que desafiasse assim as expectativas, né, como fizeram até, vamos dizer, lá no Viva La Vida, né, que para mim foi o último suspiro de criatividade da banda, eles optaram por se tornar uma máquina de musiquinhas descartáveis em que os funcionários oficiais foram reduzidos a figurantes, né? Perdidos ali no meio de umas batidas eletrônicas horrorosas e umas camadas de produção completamente exageradas para esconder exatamente a falta de ideias. Então hoje o Coldplay é apenas o Chris Martin e a sua obsessão pelo pop, enquanto os outros membros são arrastados para isso em silêncio. O que você pode esperar de uma banda que chega ao ridículo de botar emojis como título das faixas? Já aconteceu isso. Essa infantilização musical não é só uma questão de gosto, é um reflexo de uma banda que perdeu a coragem de ser relevante.
E eles não querem mais provocar, não tem mais desafios ou mesmo emocionar de uma forma autêntica. Em vez disso, o Chris Martin e os cúmplices preferem se esconder atrás dessas colaborações, como eu já falei com o BTS, como se isso fosse suficiente para manter o nome na mídia. Eu vou dar um spoiler. Isso não é suficiente. A relevância do Coldplay hoje depende exclusivamente dos seus shows, cara, que são muito menos concertos de música, né? E muito mais uma experiência de entretenimento familiar. Tipo, leve seus filhos, compre uma pulseirinha que pisca e chore ouvindo Fix You. É isso mesmo, cara. Esses shows não são sobre música, são sobre espetáculo. É como eu falei, uma Disneylândia musical projetada para anestesiar o público com luzes, pirotecnia, pulseirinha de LED que pisca em sincronia, né? E uma overdose de positividade forçada. O Coldplay transformou os seus shows em um parque temático, em que a música é só um pretexto para impactar tanto os fãs quanto os não fãs. Por quê? Porque esses shows são meticulosamente planejados para manipular emoções. As pulseirinhas piscantes criam uma ilusão de comunhão, como se todos no estádio fizessem parte de algo maior, sabe? A pirotecnia, os visuais transportam o público para um mundinho cósmico, que é mais infantil do que inspirador. E as letras das músicas, cheias de clichês sobre amor, esperança e superação, são feitas para arrancar lágrimas fáceis. É como assistir a um filme musical da Pixar, né? Lembra, né? A Pixar, com um orçamento de 100 milhões de dólares. Os fãs bestaloides sabem que vão chorar, mesmo que a história seja previsível e rasa. Para os fãs, é uma catarse. Eles saem dos shows ali sentindo que viveram algo transcendental, mas na verdade é tudo uma ilusão, cara. Para os não fãs, é uma mistura de fascínio e repulsa. Fascínio porque, eu tenho que admitir, a produção é impecável e o Coldplay sabe como montar um circo. Agora, causa repulsa porque tudo isso é uma cortina de fumaça com uma cortina de luzes coloridas para esconder a completa falta de conteúdo musical, cara. Chris Martin, na verdade, ele fez a banda sobreviver porque ele vem de experiências, não vem de música. Aliás, o maior erro do Coldplay não é a música medíocre e os seus shows exagerados, cara. É o papel que eles desempenham na infantilização de toda uma geração. Nós vivemos em uma era em que a complexidade emocional e intelectual é cada vez menos valorizada. E o Coldplay é a porta-bandeira perfeito desse fenômeno, cara. Porque aquelas letras simplistas, aquelas melodias pegajosas, os seus shows que realmente parecem saídos de um especial de Natal da Disney, são o oposto do que a música da banda deveria ser. Deveria ser sabe? Músicas para você refletir, músicas para momentos de introspecção e de confronto com as suas próprias emoções, cara. Em vez disso, o Coldplay oferece um escapismo fácil, uma bolha de cores vibrantes e mensagens de autoajuda que não servem para absolutamente nada. É música para quem não quer pensar, para quem prefere ser embalado por uma narrativa de olha, vai ficar tudo bem, enquanto o mundo real está desmoronando. E sabe o que é o pior, cara? Eles são muito bem sucedidos. O Chris Martin é muito bem sucedido nisso, cara. Foi criado um modelo de negócios invejável ao transformar fãs em parte desse universo, cara. Usando redes sociais, estratégias de marketing para manter a fidelidade desse público. Mas essa fidelidade é baseada no quê? É baseada numa conexão emocional nada genuína, numa manipulação calculada. Você sabe disso, você que é inteligente, você sabe disso. Então, os shows do Coldplay, com as pulseirinhas e as mensagens de sustentabilidade, né? Que, aliás,
né, puro marketing, né, já que o impacto real das emissões de carbono dos fãs viajando para os shows nunca são contabilizadas, né? Assim como o transporte da banda, da aparelhagem, dos equipamentos, nenhuma dessas emissões de CO2 é contabilizada, né? Isso só reforça a infantilização do público. A empresa Coldplay transformou o público em crianças dentro de um parque de diversões, todas elas maravilhadas, com as luzes, com os foguinhos, só que esquecendo que a música deveria oferecer algo mais profundo, cara. Então, na verdade, o Coldplay é a antítese de bandas como, por exemplo, como o Radiohead, com o qual o Coldplay foi comparado num passado muito distante. Certo? Só que essas bandas não se renderam à tentação de transformar a arte num produto de consumo de massas. E agora, com essa pausa indeterminada que foi anunciada, o Coldplay, ele de uma certa forma, parece admitir, mesmo que indiretamente, que chegou ao fim da linha, mesmo que o Chris Martin tenha dito em entrevistas no ano passado que ele planeja lançar apenas mais 2 álbuns depois do pavoroso Moon Music, né, que foi lançado no ano passado, seguindo um desejo de completar a discografia com 12 álbuns, assim como fizeram os Beatles e o Bob Marley. Bicho, olha a pataquada desse papinho dele, cara. E sabe por que isso é uma pataquada? Porque depois de anos produzindo música que parece feita para trilha sonora de comerciais de refrigerante, eu duvido que o Chris Martin e os cúmplices dele tenham a capacidade ou coragem de fazer uma única música que preste realmente. Não tem. Agora, eu penso também que existe um outro fator para tal pausa indeterminada, que é a saúde mental do Chris Martin. Ele mesmo admitiu em abril que ele vem enfrentando episódios de depressão desde o fim do casamento dele lá com a patroa dele, né, Gwyneth Paltrow, em 2014. Inclusive ele postou um vídeo no Instagram da banda recentemente, no qual ele falou abertamente sobre a luta dele contra a depressão, compartilhando práticas como escrita livre, meditação transcendental e até audição de músicas psicodélicas, né, como formas de lutar com a condição. Tudo, evidentemente, dito com aquele tom de autoajuda que já virou marca registrada do Chris Martin, né? E ele acaba soando muito mais como um influencer de bem-estar. Ok, essa postagem vale pela mensagem que pode ajudar alguém com os mesmos problemas a procurar ajuda profissional médica, tá? Isso é importante. Agora, a minha pergunta é a seguinte para você, meu amigo, minha amiga. Será que a saúde mental do Chris Martin realmente colapsou a ponto de justificar o cancelamento de uma turnê inteira? Ou nós estamos vendo uma banda que, esgotada criativamente, usa a narrativa de saúde mental como um escudo para evitar críticas mais pesadas? Até que ponto isso é realmente o centro da questão? Ou será que nós estamos diante de mais uma cortina de fumaça, bombinha de fumaça ninja, para mascarar a estagnação criativa de uma banda que há anos vive só de pirotecnia e de nostalgia? Faça essa pergunta para você mesmo. É óbvio que uma agenda intensa, como a do Chris Martin, né, com shows em estádios lotados e viagens incessantes, essa agenda tem um custo emocional e físico. Agora, se o Chris Martin está realmente no limite físico e mental, eu desejo sinceramente todas as melhoras para ele. Tá? E é louvável que ele use a sua plataforma para desestigmatizar a saúde mental e legitimar a dor de milhões de pessoas. Só que a gente tem que ser franco. Eu tenho que ser franco com você, cara. Essa abertura também tem um quê de jogada de marketing. Porque o Chris Martin, ele sabe que falar sobre saúde mental atinge uma geração que adora discursos de empatia, e isso mantém o Coldplay relevante, mesmo quando a música não ajuda. O Chris Martin, ele sabe que a narrativa de saúde mental é quase intocável nos dias de hoje. Então, anunciar uma pausa por questões de saúde dele desarma críticas e transforma a decepção dos fãs em empatia. É uma jogada genial, cara. Quem vai criticar uma banda por cuidar do bem-estar do seu líder?
Então, quando a gente olha para a trajetória recente do Coldplay, é difícil não suspeitar que a saúde mental do Chris Martin esteja sendo usada como um álibi conveniente. Faz sentido para você? Pois é. É isso que eu quero saber aqui nos comentários. Coloca aqui a sua opinião a respeito do que eu falei aqui. Isso que eu estou falando faz sentido para você? Ou você acha que eu estou enlouquecendo? Que eu estou criando teorias da conspiração? Coloca aqui nos comentários e eu voltarei muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? E não esqueça de adquirir o combo com esses 2 livros espetaculares dos Beatles, tá bom? Um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.